versículo 17, versão corrigida, vou estar lendo isto. Diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que para esse homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos. E disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, porque vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verso 46. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Digam amém.
Nós vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus. Nós vamos, por um tempo, meditarmos nessa palavra, uma reflexão a respeito do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Como foi os seus últimos dias, os últimos instantes, o seu sofrimento por amor a cada um de nós. Se nós estamos reunidos aqui hoje, é por causa dele. Foi Jesus que nos uniu aqui, pelo que ele fez por nós e pelas promessas que ele tem para cada um de nós. Se você puder se ajoelhar, faça isso. Se não pode, se assente, fique assentado, inclina a sua cabeça e vamos orar. Santo, santo, santo és tu, Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, todo-poderoso. Te damos graça por tua misericórdia e bondade, por nos aceitar na tua presença, sendo nós tão pecadores e tão falhos. Mas tivesses misericórdia de nós, Pai, enviando o teu unigênito Filho como propiciação para o perdão dos nossos pecados. E nós o recebemos, e nós o adoramos, e nós nos prostramos, Senhor, para dizer quão maravilhoso és tu, Senhor. Nós te amamos e te adoramos em espírito e em verdade. Senhor, nós desejamos agora pensarmos, refletirmos o quanto Jesus passou e sofreu por amor a nós, a fim de que o nosso espírito esteja convicto de que se estamos aqui, recebemos perdão, foi por causa do teu amor e da tua misericórdia. Fica conosco, Senhor. Ó Espírito Santo, Deus Consolador, Deus revelador das verdades sagradas, venha trazer o fortalecimento, o despertamento da fé dos teus filhos que aqui estão, Pai, para que todos possam te declarar e te seguir como único e suficiente Salvador, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, aquele que há de vir e nós estamos esperando. Senhor Jesus, nós te amamos e te peço, perdoa os meus pecados, perdoe os pecados da minha casa, do rebanho do Senhor. Perdoe-nos, Senhor, porque somos tão falhos. Tu sabes que a nossa estrutura é pó e dependemos totalmente do Senhor. Então que a água da tua palavra, Senhor, possa agora lavar-nos, purificar-nos e fortalecer-nos, para ampliar e fortalecer nossa fé, Pai. E que o teu Espírito Santo guie a nossa vida, em nome de Jesus, até que ele venha nos buscar. Te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Não sabemos se haverá outra, mas até aqui nos ajudou o Senhor e nós te adoramos agradecidos. Fica conosco e fala conosco. Usa-me, Senhor, como instrumento da tua justiça, para proclamar o evangelho do reino da salvação a todos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Você pode se assentar agradecendo Jesus pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Todos nós que estamos aqui já ouvimos, e por anos, todos os anos, é repetida esta mesma época de comemoração, de lembrança, de louvor e de gratidão a Deus, e podemos colocar e como uma data para a lembrança das mais importantes do cristianismo, quando Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, veio ao mundo. E nesse instante agora em que lemos aqui, os últimos instantes, como ele estava vivendo como 100% homem e 100% Deus, passou para mostrar a cada um de nós que viéssemos conhecer o seu nome, os seus feitos, através da pregação do Evangelho, pudéssemos glorificar a Deus pelo seu amor e exaltá-lo por tudo que ele fez e pelas promessas que ele deixou, para que possamos ter parte com ele na eternidade.
A comemoração da Páscoa, ela começou imposta por Deus, ou instituída por Deus, quando Israel ainda estava preso no Egito. Depois de 430 anos de escravidão no Egito, o povo de Deus, clamando a Deus, Deus envia um libertador, por nome de Moisés. E Moisés intercede a Faraó, para que soltasse e libertasse o povo, para que eles pudessem ir para a terra que Deus já havia prometido para o povo de Israel. E houve muita resistência por parte de Faraó, a propósito de Deus, porque Deus diz: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele não ceda, porque eu quero mostrar o meu poder, a minha soberania, a minha autoridade sobre a vida do maior governante que estava em voga, que era o Faraó. E todas as vezes que Moisés chegava e falava em nome do Deus de Israel, o Faraó bloqueava para que eles não saíssem, com a proposta de prestar culto a Deus e sacrificar a Deus no deserto. E Deus começou a enviar pragas sobre o Egito. E veio várias pragas, eu não vou comentar de todas elas, porque esse não é o foco. Mas a última delas, a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos do Egito. E não era dos primogênitos só das pessoas, não, foi dos animais, foi de tudo que eles tinham, que tinha nascido primeiro da madre, morria. Inclusive, o filho do Faraó também passou esta praga. Mas o povo de Deus recebeu de Deus uma instituição, uma instrução, que se eles fizessem, a morte não entraria na casa deles. Então Deus disse: vocês vão instituir a Páscoa. A palavra Páscoa, ela tem o significado de passagem, passar por cima, passagem. Ela dá um sentido de não entrar, mas saltar por cima. E a Páscoa do Senhor devia ser celebrada por todos os filhos de Deus, por todos os israelitas que estavam em escravidão no Egito, para que esta 10ª praga não tocasse neles e eles não perdessem os seus primogênitos, os seus filhos. E assim foi instituído. Eles deveriam pegar um cordeiro de no máximo 1 ano, perfeito, separar esse cordeiro e sacrificá-lo num determinado dia e horário que Deus havia marcado. Deveriam pegar o sangue desse cordeiro, olha como era que Deus tinha deixado escrito, e passar no umbral das portas das suas casas. O sangue era passado no umbral das portas, e eles não poderiam sair dali aquela noite. E o cordeiro sacrificado deveria ser comido assado. Eles deveriam assar o cordeiro, colocar as suas roupas como se fossem já sair do Egito, vestido com sandálias nos pés, cajados na mão, pronto para sair. Sabe quando você tem uma viagem marcada e você não pode se atrasar, e você está esperando alguém, fala: nossa, mas eu preciso fazer uma boquinha, não é? Mas você já está pronto, a mala está ali, aí você começa a comer. Mas se a pessoa chegar, você já junta a mala e vaza. Era para estar nesse sentido de alerta, para partir assim que Deus determinasse. E o sinal já estava dado. A garantia deles não morrer os primogênitos, porque o primogênito poderia ser o pai da casa também, que foi o primogênito da mãe dele. Entendeu como é que funciona? Não é só os filhos, o marido, a esposa poderia ser a filha primogênita. Morria tudo que era primogênito. Aquele que abriu a madre, morria, como foi que aconteceu no Egito.
Se o povo estivesse na obediência, temendo a ordem que Moisés deu, conforme recebeu de Deus, eles estariam livres da morte, porque o anjo da morte ia passar e ia executar todo o primogênito. E eles não deveriam sair dali, porque não precisavam nem ser primogênito. Fora da ordem de Deus, eles estavam descobertos. Eles precisaram então contar com a cobertura do sangue do Cordeiro. O Cordeiro ali já tipificava Jesus Cristo, que haveria de vir, do qual esse nós estamos comentando. O Cordeiro tipificava Jesus. Por isso Jesus foi chamado por João de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que pode tirar o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus, chamado Jesus Cristo. Porque ele também foi sacrificado e imolado, como o Cordeiro Pascal foi lá no Egito. E debaixo do sangue de Jesus, todos os que estão hoje também escaparão da morte eterna. É o único meio de nós escaparmos da morte eterna, é estarmos guardados debaixo do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Aleluia! Você tem que crer nisso e confiar, porque o povo podia dizer, mas eu não estou confiando, Moisés, no que você está falando. Porque eram mais de 1 milhão de pessoas. E dentro de 1 milhão de pessoas, claro que tem aqueles que não concordam. Também é o que está acontecendo nos nossos dias com o Evangelho. Por isso Jesus disse que o sangue dele seria derramado para o perdão de muitos, mas não de todos. Porque nem todos acreditariam e creriam no seu nome e no seu sacrifício. Eu espero que você que esteja aqui, esteja crendo e confiando que o único meio de perdão dos seus pecados, de salvação da tua alma, é você crer, confiar e declarar que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, e por Ele eu sou livre da morte eterna. Aleluia! Só por Jesus. Não tem sacrifício, não tem vela, não tem reza, tem o crer. Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus não nos pede sacrifício, Ele nos pede o compromisso com Ele. Porque aqui, Ele estava aqui neste mundo, já em Jerusalém, reúne com seus discípulos, vamos participar da última Páscoa. E Jesus dá a outra conotação da Páscoa. Ele se coloca no lugar do Cordeiro. Por isso Jesus sofreu como sofreu. Por isso que Ele padeceu, como você conhece a história, como você já viu em filmes. Há uns filmes últimos agora feitos com uma realidade tamanha que é de arrepiar, até os cabelos da cabeça, até a sola do pé arrepia, de ver o sofrimento que Jesus padeceu por nós. O Cordeiro sacrificado. Jesus foi sacrificado, como que se fosse um cordeiro queimado, assado no fogo, até ser desfeito. E Ele toma esse lugar de cordeiro e agora se junta com seus discípulos, com seus 12, e determina a eles, eu quero comer esta última Páscoa com vocês. Era uma celebração dada por memorial eterno para o judeu. E para nós, os cristãos, também foi dado um memorial eterno, que Jesus, o Cordeiro de Deus, instituiu, que é a ceia do Senhor, que nós participamos domingo passado e todos os meses participamos. Todas as vezes que fazemos isso, nós estamos nos alinhando e renovando a nossa fé, fortalecendo o nosso espírito, porque a carne é fraca. Jesus falou, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne quer nos fazer distanciar da presença de Deus. A carne não gosta de ouvir a palavra cruz.
a carne não gosta de ouvir palavra de sacrifício. A carne só quer ouvir o conforto e não o confronto. Mas aí está agora a diferença entre os filhos de Deus e aqueles que se parecem com os filhos de Deus, que são os bastardos. Os que confiam e os que não. Os que esperam e os que não estão nem aí. Num momento desse, onde que nós temos que trazer para dentro do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso entendimento, do nosso espírito, a nossa afinidade com Deus e a nossa celebração. Eu te agradeço, Jesus, porque viestes e morrestes por mim. Entregaste a tua vida por minha vida. Porque a única maneira de perdoar e extinguir o pecado é através de derramamento de sangue. Por isso, Israel sacrificava os animais, porque Jesus ainda não era vindo, e Deus tinha colocado na lei os sacrifícios, para pedir perdão pelos pecados, e os animais tinham o sangue puro, então era oferecido. Mas em vindo Jesus, tomou o lugar dos animais, tomou o lugar do cordeiro, e se fez cordeiro por nós. Por isso não precisamos mais sacrificar nenhum animal, derramar nenhum sangue, nem passar sangue em lugar nenhum, porque nós já temos o sangue de Cristo por cobertura da nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador e declaramos a nossa dependência dEle, nós já passamos a fazer parte disso que Deus instituiu, da comunhão pascal, aonde o mal não pode nos destruir. Ele passa por cima de nós, porque a marca de Cristo está sobre a nossa vida. Você já tem a marca da promessa? A marca do sangue de Jesus sobre você? Se você tem, o inimigo não toca em você. Ele circunda, mas ele não chega, porque ao teu redor estão os anjos do Senhor acampados. Por isso nós temos que renovar a nossa fé e celebrarmos esta data como nunca. Ela é mais importante do que a data do nascimento de Jesus, porque está falando de morte, sacrifício, perdão e de ressurreição, de novidade de vida. Porque Jesus não ficou morto e nem pregado na cruz. Ele passou isso por amor a nós. Mas antes de chegar lá, Ele reúne com seus discípulos, sentado à mesa, conhecendo os corações como Ele conhecia. Ele disse: olha que eu escolhi 12 de vocês, e um de vocês vão me trair. Eles ficaram tristes. Senhor, por acaso sou eu? Sou eu, Senhor? Uns se perguntavam: será que sou eu que estou te traindo? Aí veio Judas, o Iscariotes. E Jesus disse: aquele que me trai é o mesmo que mete a mão no prato comigo. Porque eles punham no prato e todos pegavam juntos. A comida era tirada ali. E Judas lança a mão junto com Jesus. E pergunta: porventura sou eu, mestre? E Jesus disse: tu o disseste. Que às vezes nós, em algumas situações que sabemos que não estamos certos, a gente quer perguntar ainda para os outros: será que fui eu? A voz de Jesus ainda está clamando: tu o disseste. Porque tudo que sai da boca do homem, ele haverá de dar conta diante de Deus. Não esqueça disso. Tudo que sair da nossa boca, nós vamos dar conta diante de Deus. Está escrito. Tudo que o homem fizer. Livro de Eclesiastes, você vai ler, vai encontrar lá. De toda palavra que o homem disser, prestará conta diante de Deus. E Judas sai daquela reunião. Eles terminam a reunião.
E naquele momento Jesus disse: tome este pão e coma. Ele vai simbolizar o meu corpo, que será moído por causa de cada um de vocês. Depois de comerem o pão, Jesus toma um cálice contendo o suco da vide, o suco de uva, e dá para eles e diz: bebe vocês todos. Este cálice simboliza o sangue derramado, o meu sangue que vai ser derramado para o perdão de muitos, não de todos, de muitos. E será instituído o sangue do Novo Testamento. Por que Jesus disse isso? Porque todo o testador, todo aquele que deixa um testamento, o testamento só tem valor após a morte do testador. Se a pessoa tem bens, se a pessoa tem família e precisa deixar bens, de repente ela quer deixar um bem que tem para uma instituição, para uma igreja, para uma casa de menores, um asilo de velhos, em vida ela tem que declarar, procurar ali um advogado, e esse com autoridade, junto com um juiz, e escrever, e a pessoa em vida assinar, para fazer um testamento. E esse testamento ele é irrevogável depois da morte do testador. Por isso Jesus falou: é o sangue do Novo Testamento. Porque o Senhor prometeu a vida eterna, um céu de glória, mansões celestiais, rua de ouro, mar de cristal, árvore da vida, para aqueles que creem nele, um lugar eterno no céu. Ele já deixou atestado a herança da glória. E no testamento ele diz: vocês vão fazer isso em memória de mim, até que eu venha buscar vocês. Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. E eu quero dizer que o Espírito do Senhor fala no meu coração: não vai demorar, não vai tardar, Cristo há de voltar. Prepara a igreja, entrega o teu coração, se alinhe com Deus, porque veremos daqui para frente coisas terríveis, afrontas terríveis contra o nome de Jesus, perseguição contra a palavra de Deus, contra os servos de Deus. Isso vai afunilar. Mas Jesus disse: aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. É tempo de enfrentarmos algumas situações adversas, para saber se estamos confiando e crendo que esse testamento foi dado e o testador já garantiu a nossa parte. Apenas temos que ser resilientes nos embates que está proposto e obedecer aquilo que ele determinou. Eu quero que vocês façam isso, como esta ceia, celebrando como a Páscoa, como a libertação que o Pai preparou para vocês do Egito, tirou vocês do Egito para trazer para a terra prometida. Também eu faço para vocês esta promessa e essa proposta, tirando vocês das trevas e trazendo vocês para a luz, arrancando vocês das garras de Satanás e trazendo vocês para a presença do Pai. Mas estejam então participando da minha Páscoa, porque eu sou o Cordeiro Pascal. É através do meu sangue, é através do meu sacrifício, que você não vai pagar nada, apenas creia. Não custa nada a salvação, ela é de graça. A proposta que Jesus quer: creia em mim com todo o teu coração, tua alma, teu entendimento e as tuas forças, e obedeça a minha palavra. Esta é a proposta do Senhor. Nós não compramos o perdão, nós não compramos o céu com ouro, com prata, com nenhuma moeda. Não, isso já foi comprado e outorgado pelo sangue de Jesus. Um preço inimaginável, e é nos dado de graça. E Jesus ali com os seus discípulos
diz para ele: façam isso em memória de mim. E tendo eles ali participado do pão, simbolizando o seu corpo, participado do cálice, simbolizando o seu sangue, o sangue do Novo Testamento, eles saem para o Monte das Oliveiras e chegam lá num lugar chamado Jardim do Getsêmani, um lugar onde que Jesus gostava muito de orar. O que isso aponta para nós? Nós olhando para Jesus, mesmo sabendo que as lutas, mesmo sabendo que o futuro não é fácil, que os embates se levantam, nós não podemos recuar, nós devemos confiar, acreditar e avançar, porque o Senhor é conosco. E Jesus vai, leva os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais Pedro: vamos orar comigo. Jesus estava angustiado, porque ele sabia que o sofrimento daquela noite e do dia da sexta-feira seria terrível para ele. Um homem dificilmente carnal, pecador, não suportaria, mas ele suportou porque não tinha pecado. O pecado não estava nele. Ele é o Filho de Deus. Estava em condição de homem, mas também em condição de Filho de Deus. Veio para perdoar os nossos pecados. Ofereceu o seu sangue puro, como de um cordeiro imolado, como de qualquer outro animal que fosse imolado para sacrifício. Jesus fez isso. E ali estava agora, sabendo do que o aguardava, começou a clamar ao Pai. Orou instantemente, com angústia. Diz um outro texto, um outro evangelista, dizendo que ele suou gotas de sangue. Devido ao seu estado emocional, o peso do pecado de cada um de nós estava sobre Jesus. E ele chama os discípulos para orar, e eles ficaram ali, estavam todos cansados, e Jesus disse: não pudestes vigiar 1 hora comigo? Sabe que se o Senhor Jesus nos chamasse para orar hoje, nós ficaríamos 1 hora orando e conversando com Ele? A gente fala: puxa vida, Pedro sabia que Jesus estava ali naquela condição. Ele falou que era a última Páscoa. Ele falou que ia morrer. Ele avisou eles nessa última ceia. Preparou os discípulos. Falou: olha, eles vão atacar o pastor e vão esparramar o rebanho. Estava falando para eles. E estes levantes acontecem porque Satanás quer atingir o pastor. Para quê? Para escandalizar as ovelhas. Gente, e essa malignidade do último instante da tecnologia, agora chamada inteligência artificial, está fazendo estrago que você não imagina. Um pastor testificando. O Lamartine Pozzella, quem conhece Lamartine, pastor Lamartine Pozzella, foi até um amigo dele. O amigo dele disse: olha, assiste esse vídeo aqui, ó. E ele assistiu por uns 5 minutos. E o amigo perguntou: o que é isso que está acontecendo? Você está vendo alguma coisa diferente nesse vídeo? O Lamartine disse: não estou vendo. É você falando a palavra certinha. Nada. Aí um amigo dele disse: não sou eu que estou falando. Como não é você? É a inteligência artificial. Aí é só a minha imagem falando, não sou eu. Eles captaram a minha imagem, captaram a minha palavra, e se eu editar um texto, ele lê e faz todos os movimentos como se fosse eu. Lembra que Jesus disse que nos últimos dias seria tempos difíceis e trabalhosos? Tempos onde o império do engano se levantaria. Nós já estamos vivendo ele. Daqui um pouco você conhece a minha vida, mas você poderá ver eu lá, sei lá, Deus que me livre que não aconteça, que o Senhor me tire antes, para que não escandalize você, porque muitas vezes, a fé das pessoas estão firmada no caráter do pastor. Eu sei o que é isso, porque eu já passei escândalos muito atrás, e que me fez mal.
Porque se o pastor fez, se o pastor falou, pô, se o pastor falou, vamos fazer. E de repente, você vai viver contradizendo a palavra de Deus com gestos, com a minha palavra, com a minha tonalidade de voz, e não sou eu que estou falando. Olha onde nós chegamos, a confusão de que Jesus falou, tempos difíceis e trabalhosos. Se eu não abreviar aqueles tempos, nenhuma alma se salvará. É tempo de atenção, é tempo de nós estarmos ligados. Será que as pessoas estão equivocadas hoje e valorizando quem tem muito acesso, quem é muito, as pessoas que são ouvidas hoje são pessoas que têm muito, como é que fala? Visualização, é isso que fala. Seguidores, pois é. Nossa, cara, tem 1000 seguidores, vou seguir ele. Como é que eu vou seguir lá o pastor Zé lá? Não, o pastor Zé não tem ninguém que segue ele. Mas ele segue Jesus. E o mundo não está para ouvir mais Jesus. Eu disse isso aqui na nossa cidade. Foi pedido que se faça uma vez por semana oração nas salas de aula, por uma autoridade da cidade. Levantou e falou, não, foi aprovada uma lei para que se fizesse oração uma vez por semana dentro das salas de aula. A oração do Pai Nosso, não é oração esporádica, aberta não. A oração que Jesus ensinou. Levantou um delegado e disse, está proibido, eu não permito que essa lei avance. Interessante, né? Tão simples, oração do Pai Nosso, que a gente ora dentro de casa. A gente ora junto em qualquer lugar. Na igreja, vai no jogo de futebol, vai na pescaria, vai na onde? Pai Nosso, a gente ora. Está impedido aqui na cidade. Por que isso? O mundo odeia o nome de Jesus e odeia os que são de Jesus também. Então prepara para ser odiado e fica feliz, porque se os homens não te compreender, não nos compreender, porque nós amamos Jesus, bem-aventurado nós somos. Foi Jesus quem disse isso. Mas voltando à prévia que Jesus fala para Pedro, nem uma hora, Pedro. Hoje nós estamos vendo isso também na igreja. Vamos propor um culto de oração. Vamos propor um momento de oração. Está difícil a disposição de alguém que dobre o joelho e fique no mínimo meia hora orando a Deus. Parece que está todo mundo de joelho podre para orar. Porque para passear, para jogar bola, para academia, está tudo muito legal. Nós estamos vivendo um cristianismo hipócrita. Cristão hipócrita. Tu está mais a fim de satisfazer o mundo e a tua carne do que satisfazer a Deus. Tu não quer renunciar ao mundo, tu quer renunciar às coisas de Deus. Vamos ver então a prova, se domingo você convidou ao menos um para estar aqui. Ou você está bancando de Judas, eu estou junto, mas vou puxar o tapete, eu quero que não dê certo. Ai daqueles que traem o Filho do Homem. Ai daqueles que tentam embaçar o reino de Deus. Não, deixa que eu estou entregando. Você está convidando, não é para entregar, é para convidar pessoas para vir adorar Jesus, para receber milagre de Jesus, cura de Jesus. São propostas tão simples que nem isso muitos não querem fazer. Você acha que o Senhor não vai nos pedir conta? Só porque a gente se arruma e vem tudo bonitinho para a igreja, canta um louvor, dá a ofertinha, faz o dízimo, até participa da ceia. O Senhor não está olhando para isso, para a nossa disponibilidade de comunhão com Ele e amor pelas almas. Isso é a prioridade. Quem ama a Deus, ama o próximo e se interessa por Ele. E busca Ele, resgata Ele. E fala para Ele que desse jeito que está, não dá para ficar. Porque Jesus vem
E o inferno vem atrás aí com a boca aberta para engolir os que ficarem. Jesus disse: não precisa orar mais. Vamos, porque o traidor se aproxima. E aí foi o que aconteceu, a história que nós sabemos. Vem Judas, beija Jesus, e com um beijo, olha só, um beijo geralmente a gente entende como uma expressão de amor. Na verdade, ninguém beija com raiva do outro. Você já viu o namorado brigado beijar? Mas não beija, não, o nariz fica grande, não encosta, fica de onde? Mas Judas fez isso, traiu Jesus e ainda foi beijar. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e falar: Senhor, tem misericórdia de nós, somos tão miseráveis pecadores. Nós queremos mais é o nosso prazer, nós queremos mais é o nosso descanso, o nosso lazer. Você já percebeu que o mundo está cansado? As pessoas estão cansadas. Um dia do trabalho hoje é fadigante. Você acha que isso é só natural do corpo? Não é não. É muito peso espiritual para existir impedimento de que se venha buscar a Deus. Antes você tinha mais vontade e força para vir à igreja. Hoje você está vindo ainda falando que se eu não for, o irmão vai perguntar de mim, o pastor vai perguntar de mim. Aonde você deveria se dizer, você falar: se eu não for, o Senhor não vai me ver lá. Se o Senhor não me ver, eu não vou ser lembrado. Porque aquele que é visto é lembrado. Mas Deus não... Sim, estou falando na casa dele, relacionamento com ele. Só vir à igreja também não interessa. É a tua adoração, é o teu louvor, é o teu esvaziar, é o teu glorificar, é o teu aplaudir, é o teu ofertar, é o teu abraçar, é o teu declarar amor pelo irmão. Isso que Deus espera de nós. Uma comunidade de filhos que amam e se preocupam com o bem-estar do outro, que socorre quando pede ajuda. E o Senhor Jesus passou tudo isso. E nesta noite, de quinta-feira para sexta, ele é levado. Depois você lê em casa, vai continuar essa leitura aqui na sua casa, de Mateus 26, vai ver. Depois levam ele lá para a casa de Caifás, faz um julgamento do jeito. Você sabe quem que mandou? Os caras lá? Os religiosos. Não foi os romanos que mandou, está escrito aqui, acabamos de ler. Foi os sacerdotes do templo que mandou prender Jesus. Aqueles que deveriam adorar Jesus foram chamados para ver o cumprimento das obras de Deus, do próprio Filho de Deus encarnado, e eles duvidaram, e eles não quiseram. Mas nós que não vimos, mas cremos, temos do Senhor um galardão chamado bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, porque eles terão um galardão no céu. Nós não vimos isso, mas nós cremos pela palavra e sabemos quem é Jesus. Sabemos que Ele, ao terceiro dia, ressuscita, fica ainda um período de tempo, depois, no outro culto eu vou ministrar essa palavra, quanto Jesus esteve aqui, para quantas pessoas Ele apareceu depois da sua morte, para dar testemunho que Ele havia ressuscitado. Depois Ele foi aos céus e deixou o testamento aí, que são os evangelhos, que são a sua palavra, para nós, através dos incisos da sua palavra, tivéssemos certeza da garantia do que nós temos de receber dele na eternidade, e não vai demorar. Guarda isso no teu coração então. Jesus passou isso, não foi por acaso, foi por amor a mim, foi por amor a você.
Honre Jesus, adore Jesus, não traia Jesus. Trair Jesus hoje? Sim, tem muitas pessoas que se dizem evangélicas, mas estão traindo Jesus. Estão procurando lugares onde Jesus não está. Estão procurando fundamentos de comunhão aonde Jesus disse para não mexer. Estão indo em lugares aonde Jesus não iria. Quando fazemos assim, estamos traindo Jesus. E ai daqueles que traíram o Filho do Homem. Melhor lhes fora que não tivesse nascido. Jesus, meu Deus. Vamos repensar a nossa vida espiritual. Vamos nos aproximar do Senhor. Hoje, agradeça a Deus por tudo. Peça perdão dos seus pecados. Senhor, tu morrestes por mim, eu te amo, eu te adoro. E ressuscitastes por mim, eu quero proclamar o teu amor, a tua justiça. Faz de mim um instrumento da tua justiça, Senhor. Porque eu quero receber o que o Senhor tem como promessa para a minha vida na eternidade. Creia, do Senhor sempre vem o melhor. Coloque-se em pés. Põe a mão no seu coração. Maravilhoso e soberano Deus,